Igrejas são conhecidas como lugares de paz, reflexão e espiritualidade, mas nem sempre as coisas saem como planejado. Em meio a cerimônias solenes, cultos animados e eventos cheios de emoção, às vezes ocorrem situações que ultrapassam os limites do comum. Algumas podem ser engraçadas, outras assustadoras e até mesmo perigosas. Serão esses momentos nada religiosos em igrejas que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Momentos que foram longe demais na igreja. Uma cena inusitada dentro de uma igreja chamou a atenção pela bizarrice protagonizada por um pastor e alguns fiéis que faziam uma espécie de ritual para pagar suas penitências de uma maneira bem estranha. O vídeo que viralizou mostra o pastor dando cintadas em fiéis dentro de uma igreja. No vídeo, os fiéis aparecem deitados de bruços no chão, enquanto o pastor os atinge com uma cinta, em um contexto que aparentemente fazia parte de algum tipo de ritual religioso ou prática de correção espiritual. O caso tem gerado grande repercussão nas redes sociais, com críticas e questionamentos sobre o uso de métodos tão extremos nas práticas religiosas. Esse tipo de ação levanta discussões sobre os limites da autoridade religiosa e o consentimento dos fiéis em situações consideradas abusivas. Além disso, pode haver implicações legais dependendo do local e da interpretação das leis locais sobre integridade física. Um vídeo inusitado de um pastor durante uma pregação viralizou na internet, gerando diversas reações. No registro, o pastor, aparentemente tomado pela emoção ou fervor espiritual, dá um grito extremamente forte e agudo, o que acaba assustando vários fiéis presentes no local. Alguns aparecem claramente surpresos, enquanto outros reagem de forma contida ou confusa. O momento cômico rapidamente se espalhou pelas redes sociais, rendendo memes, comentários engraçados e até edições criativas. Embora o episódio tenha sido visto de maneira leve e humorística por muitos, ele também gerou discussões sobre a intensidade de algumas práticas religiosas e como elas impactam os fiéis. Essa discussão acaba sendo levantada por muitos, pois fica bem claro que, apesar de se tratar de um momento sério, o caso foi levado por muitos na brincadeira, principalmente depois que o vídeo foi compartilhado e viralizou. Um vídeo curioso de um pastor utilizando uma tirolesa durante um culto viralizou na internet, chamando a atenção de internautas. No registro, o líder religioso atravessa o local suspenso por cabos, passando por cima dos fiéis que assistem ao culto. A cena mistura surpresa e entretenimento, com algumas pessoas no público reagindo com entusiasmo, enquanto outras parecem perplexas. A intenção do pastor pode ter sido criar uma forma inusitada de atrair atenção ou reforçar algum ponto de sua mensagem religiosa. Mas a prática dividiu opiniões nas redes sociais, causando até mesmo discussões. Muitos internautas trataram o caso com humor, comparando a cena a shows ou performances teatrais, enquanto outros criticaram o uso de artifícios tão extravagantes em um ambiente de fé. Outra cena muito bizarra e estranha vinda de dentro de um culto mostra o momento em que uma senhora de pé na frente participa de algum tipo de ritual com o pastor, que encosta nela e a deixa cambaleando no local. Segundo o que foi investigado, o pastor estava com a intenção de descarregar a moça, tirando todas as coisas ruins que podiam estar lhe cercando, e como ela estaria bem carregada, ficou bamba daquela forma com o poder da palavra e da pregação do pastor, que se trata de um homem que leva a palavra e, consequentemente, o dom de Deus para cuidar das pessoas e do próximo. Na internet, o vídeo foi compartilhado e dividiu a opinião de fiéis. Muitos achavam um momento exagerado e mentiroso, onde o pastor apenas brincava com a fé alheia. Já outros acreditavam fielmente no poder e no dom do pastor para benzer a senhora e retirar todo o mal que lhe acompanhava.
uma jovem conseguiu registrar de maneira escondida o momento em que, dentro do banheiro de uma igreja, uma líder religiosa a seguiu e se aproximou para lhe falar algo bem desconfortável e constrangedor. Nas imagens feitas pela jovem, podemos ver ela sendo abordada pela líder no banheiro, e a mesma diz que a jovem estava muito acima do peso para usar short. Isso mesmo que você ouviu. A mulher simplesmente se virou para a jovem e teve a coragem de falar algo muito preconceituoso, deixando a jovem muito triste, e de tão absurdo aquilo, resolveu filmar escondido para ter provas caso quisesse levar a situação adiante. She's a chubby girl. She's got a dress on that's appropriate. It comes down to about top of her knees. So you're sitting here calling me fat? Oh, you don't think you are? No, because I fucking love who I am. I'm sorry. No. You Who? read my name. I see that. But who are you to tell me what I'm supposed to do? A jovem conseguiu registrar perfeitamente a fala da líder religiosa e assim decidiu expô-la nas redes sociais. O caso gerou uma enorme comoção e cancelamento por parte da líder, que se afastou de seu cargo devido a isso. Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra um momento peculiar dentro de uma igreja, onde um fiel aparece acorrentado, participando de um ritual chamado Culto da Libertação. No registro, o fiel precisa quebrar as correntes que estão presas ao seu corpo, simbolizando, segundo a prática, a libertação de problemas espirituais, emocionais ou até mesmo de situações opressoras em sua vida. A cena chamou a atenção de internautas, dividindo opiniões. Alguns enxergaram a prática como uma metáfora poderosa para a superação de dificuldades, enquanto outros criticaram o ritual, considerando-o teatral ou exagerado. Esse tipo de culto é comum em algumas denominações neopentecostais que utilizam símbolos físicos para reforçar mensagens de fé e transformação. Um vídeo curioso de um culto religioso viralizou na internet, mostrando pastores utilizando o que seria o poder de Deus para derrubar todos os fiéis presentes no local. No registro, os líderes religiosos gesticulam de forma enérgica ou tocam levemente os participantes, que caem ao chão quase simultaneamente, como se fossem atingidos por uma força sobrenatural. A prática, conhecida como cair no espírito, é comum em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais. Para os adeptos, o fenômeno simboliza um momento de contato direto com o divino, resultando em uma experiência de libertação, cura ou arrebatamento espiritual. No entanto, a cena também atraiu críticas e memes na internet, com muitos questionando a autenticidade das reações ou tratando o momento com humor. Esse tipo de ritual frequentemente divide opiniões, gerando debates sobre fé, influência psicológica e encenação em práticas religiosas. O motorista de um veículo foi visto por algumas pessoas dirigindo de maneira estranha e perigosa no estacionamento em frente a uma igreja, e o resultado foi surpreendente. Nas imagens, o veículo aparece de forma descontrolada, derrapando e deslizando pelo local, até que o motorista se posiciona em direção à igreja, que tinha o nome de Open Door, que traduzindo significa portas abertas. Porém, a mesma estava com as portas fechadas naquele momento, e o motorista com seu veículo simplesmente se atirou contra as portas da igreja, as quebrando com tudo. Felizmente, o carro logo parou e não causou mais danos. O motorista saiu ileso e ninguém estava no caminho. A imagem feita pela pessoa que estava do outro lado, assim como as câmeras de segurança da igreja, foram compartilhadas e viralizaram. Muitas pessoas fizeram sátira sobre o lugar ter o nome de Portas Abertas, enquanto na verdade permanecia com as portas fechadas. Steven Anderson é um pastor americano conhecido por suas opiniões controversas e inflamadas. Recentemente, ele tem sido alvo de atenção devido a alegações de abuso feitas por seus próprios filhos, e ao ser questionado sobre o assunto durante um culto, ficou muito irritado. Em entrevistas, seus filhos descreveram um ambiente de violência física e manipulação emocional dentro da família. Por exemplo, Miriam Anderson, uma das filhas, relatou punições severas desde a infância, incluindo agressões
agressões físicas e abusos verbais por parte de seus pais. Durante uma pregação no culto de sua igreja, um fiel levantou esse assunto à tona e Steven não gostou nada daquilo. Ele respondeu com um tom de voz alterado, deixando todos assustados, o que só piorou sua situação. Afinal, o momento gravado repercutiu e reforçou ainda mais as acusações de que ele seria muito rígido e severo com seus filhos. This church is not a free-for-all. This isn't an open mic. This isn't a karaoke bar. Okay? I'm the man of God here. I meet the qualifications. I run this church. And if you don't like it, then get out. Além disso, Anderson tem um histórico de declarações polêmicas e discursos de ódio. Suas pregações frequentemente incluem falas que são contra o grupo formado por lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexo, assexuais e mais. Ele já foi banido de diversos países devido a essas posições extremistas que só mancham sua imagem. Nicole Mitchell é uma ex-pastora que fez uma transição controversa da liderança religiosa para a produção de conteúdos adultos no OnlyFans. Ela se tornou conhecida por sua decisão de deixar o ministério cristão, onde era pastora em uma igreja evangélica, para seguir sua carreira no entretenimento para adultos. Mitchell explicou publicamente que sua mudança foi motivada por uma busca por autenticidade e autoaceitação, além de se afastar das restrições e expectativas impostas por sua vida anterior como pastora. Ela compartilhou que sentiu uma desconexão entre suas crenças pessoais e as normas da igreja, o que a levou a explorar novas formas de expressão e liberdade. Sua decisão gerou reações mistas. Muitos a apoiaram pela coragem de seguir seus próprios desejos e se libertar das expectativas da religião, enquanto outros a criticaram, considerando sua mudança como uma traição aos valores religiosos que defendia anteriormente. Mitchell, por sua vez, tem falado abertamente sobre como a transição para esse novo estilo de vida a fez se sentir mais autêntica e confortável consigo mesma. Ela também usa sua plataforma para falar sobre temas como sexualidade, identidade e a busca por um estilo de vida que respeite suas próprias necessidades e desejos. Uma igreja ficou parecendo mais um ringue de luta quando duas mulheres se estranharam e começaram a brigar no local de maneira intensa e agressiva. Tudo começa quando uma delas aparece em uma sala do local gravando um conteúdo para a rede social. Momentos depois, a outra aparece e, ao ver aquilo acontecendo, parece se irritar com a situação. Elas começam a discutir e se desentendem ali mesmo. O tom da discussão vai aumentando e as coisas vão ficando mais tensas, até que a mulher que estava dentro da sala corre em direção à outra, a atacando e a puxando pelo cabelo, e as duas travam uma luta corporal bem agressiva. Momentos depois do início da briga, outras pessoas que estavam na igreja escutam algo de errado e correm para averiguar. Chegando lá, encontram as mulheres brigando e assim conseguem separar a briga. Durante um batismo feito dentro de uma igreja, um momento bizarro acabou acontecendo com um fiel que simplesmente teve um batismo elétrico. Nas imagens, ele aparece sendo preparado para o batismo em uma grande banheira de água. Um microfone é posicionado bem ao lado para que os dizeres do pastor fossem ouvidos, e esse foi o grande problema. Afinal, devido ao movimento do pastor para mergulhar o fiel na banheira, o microfone ligado encostou na água, dando um baita choque no fiel e no pastor, que precisaram ser socorridos em uma cena que chega a ser tensa. Segundo informações, o fiel recebeu um choque que lhe deu parada cardíaca e ele perdeu a consciência. Rapidamente, ele foi transferido para o hospital e lá os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas ele permaneceu em estado grave, tendo algumas sequelas. Durante a celebração de uma missa na igreja, o coral cantava uma das músicas normalmente em um momento de paz e fé, quando de repente um barulho, digamos que bem estranho e nada convencional, tomou conta do ambiente. Nas imagens feitas por um fiel que estava bem atrás, podemos ver o exato momento em que as pessoas que estavam no local em busca de perdão acabam recebendo um peidão. Brincadeiras à parte, é isso mesmo que você ouviu. Uma pessoa que estava presente no local simplesmente evacuou de maneira estridente, causando susto e até mesmo risadas em diversos fiéis que acompanhavam a celebração.
O vídeo feito do momento exato do peido fez com que muitas pessoas levantassem a hipótese de que o homem que gravava a situação já teria premeditado tudo. Afinal, não faz sentido algum gravar uma missa do jeito que ele estava fazendo. Um pastor apareceu em uma live que sempre fazia habitualmente com seus seguidores, mostrando algo relacionado, digamos que, ao lado obscuro, quando acabou sendo surpreendido por uma, digamos que, intervenção divina. No registro, o pastor aparece dando alguns conselhos e falando sobre o capiroto. Para encenar a situação, ele mostra uma bolinha macia, na qual tinha o desenho do demônio estampado. Com raiva, ele aperta a bolinha, que seria daquelas anti-estresse, onde muitas pessoas usam para tirar momentos de tensão. Porém, a situação que até parecia engraçada fica tensa e estranha quando o crucifixo que estava em cima da estante atrás do pastor cai do nada, sem que ninguém tivesse mexido ou empurrado. Ao perceber a situação que havia acontecido, o pastor fica visivelmente assustado. E claro que quem acompanhava também teve a mesma reação. O momento foi cortado e compartilhado nas redes sociais, onde muitas pessoas acreditaram se tratar de uma intervenção divina, já que o pastor falava do diabo. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijo, falei, tchau.